Olá a todos! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje trarei reflexões referente ao tema Diário de Aula dos Professores, Burocracia ou Processo de Reflexão e Formação Continuada. Essas reflexões surgiram ao longo da escrita de um trabalho acadêmico que realizei juntamente com minha colega Annalise Schirneff. Então, para esse trabalho, nós utilizamos algumas referências, entre elas Miguel Zabalza, Diários de Aula, um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. Também usamos Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. E também usamos Luciano Osteto, através do livro Educação Infantil, Saberes e Fazeres da Formação de Professores. Essas reflexões referentes ao tema Diário de Aulas nos propiciaram um pensamento. Bom, esse recurso pode ser muito construtivo, pode servir como uma formação continuada, um processo de reflexão pode ser feito através dos nossos diários de aula, né? E para isso a gente precisou conhecer melhor os diários de aula dos professores. E para isso, Zabalza nos apresenta 3 classificações dos diários de aula, no qual podemos ter o diário como organizador estrutural da aula, o diário como descrição das tarefas e o nosso terceiro, o diário como expressão das características dos alunos e dos próprios professores. Então, Zabalza descreve cada um desses tipos de diário. E agora, então, apresento para vocês o diário como organizador estrutural da aula. São os diários planejados como mera especificação do horário ou da organização e da sequência das atividades que nela vão se realizar. Nela, através da aula. As atividades que são realizadas através da aula estão ali organizadas, né? É pouco interessante e traz pouca riqueza informativa. Provavelmente, responde à concepção do diário como requisito antigamente exigido de modo formal dos professores, de ter uma programação de aula que podia ser pedida pelos inspetores. Já o nosso segundo diário, que é o diário como descrição das tarefas, são diários em que o principal foco de atenção está nas tarefas que o professor e aluno realizam em aula. Uns descrevem as tarefas mais minuciosamente, enquanto que outros simplesmente as identificam. Ali já é possível perceber que o nosso primeiro diário é um mais superficial, onde ele vai planejamento, é questão de horário, organização. Já o nosso segundo diário é um pouco mais descritivo, mas alguns apenas fazem a apresentação das tarefas e outros as descrevem. Já o nosso terceiro diário é o diário como expressão das características dos alunos e dos próprios professores. Diários expressivos e autoexpressivos. São diários que centram sua atenção nos sujeitos que participam do processo de ensino. São muito descritivos em relação às características dos alunos. O diário é uma constante referência a nome dos alunos, ao que cada um deles faz, a como vão evoluindo e como o professor os vê. Incluem com frequência referência ao próprio professor, a como se sente, a como atua. O fato pessoal predomina sobre o fato tarefa. Ali é possível perceber que o nosso diário 3, ele é bem diferente, ele é muito mais profundo que os nossos outros 2 tipos de diário, né? Então, o diário 1 e o diário 2, que são, então, as das tarefas e organizador estrutural, esses são mais superficiais. Mas quando a gente chega no nosso diário 3, ele é mais profundo, ele traz algo muito maior junto consigo do que apenas o planejamento, descrição, organização das aulas. Ele traz uma reflexão das aulas. Aí entra Paulo Freire, que nos fala que é preciso ter uma reflexão crítica, um posicionamento crítico sobre a nossa prática. É preciso avaliar a nossa prática de hoje, a nossa prática de ontem, para melhorarmos a nossa prática de amanhã. Então, na elaboração desse diário, muitas vezes se tem dificuldade de escrever, pois justamente envolve sentimentos, nossos dilemas, a nossa prática, teoricamente está envolvendo a nossa vida, né? O nosso desempenho está ali. Então, um medo ronda o ato de escrever.
Segundo Osteto, agora citando Osteto, um medo ronda o ato de escrever. Entre professores, há aqueles que reconhecem sua dificuldade com a palavra escrita e outros que até explicitam que não gostam de escrever. Resulta que, não raro, os professores fogem da escrita. Também, nesse aspecto, o exercício de registro é um importante instrumento para o processo autoformativo do professor, o qual poderá resgatar sua palavra e a possibilidade de dizê-la por escrito. Na dor e na delícia de escrever, o professor pode trazer a consciência de seus recursos e fragilidades, refazendo percursos, redescobrindo sentidos, reescrevendo sua história. Então, isso que Osteto nos traz é muito profundo e muito verdadeiro, pois existe muitos professores que não gostam de escrever, que têm medo de escrever. Eu, particularmente, sou uma pessoa que prefiro falar do que escrever. Então, a prática da escrita, não que a fala não faça isso também, mas a escrita, tu precisa refletir, acredito, bem mais que simplesmente falar. E tu vai escrever, provavelmente, para ser lido posteriormente. E já falar, se você não grava, você não vai estar se escutando novamente. Então, essa escrita, ela traz algo muito mais profundo, que é podermos nos reavaliar, é poder nos redescobrir, é poder nos refazer, reescrever a nossa própria história. E através dessa pesquisa, podemos perceber que essa prática do diário como algo formativo, como algo maior, não está tão presente em nossa realidade. A falta de reflexão nos diários não possibilita um crescimento tanto no âmbito pessoal como no profissional. Porque se eu escrever sobre mim, sobre a minha prática, eu provavelmente poderei crescer tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, essa reflexão da prática, esse posicionamento crítico, numa busca contínua de aprimoramento, faz falta. Então, precisamos nos repensar, nos reinventar. Para que eu uso o meu diário? Eu posso usar, isso é uma ferramenta tão rica que eu posso usar para o meu crescimento, para a minha evolução. Ou posso usar simplesmente para descrever minhas atividades. E aí eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual é o seu tipo de diário? É o diário como expressão das características dos alunos, descrição das tarefas ou organizador estrutural da aula? Deixa nos comentários qual que é o seu diário. E até o próximo vídeo.